Olá, amigos da fé e buscadores de inspiração. Sejam bem-vindos ao nosso canal Reinaldo Mensagem de Fé. Hoje vamos embarcar numa jornada espiritual tocante para conhecer a vida de um dos santos mais amados e reverenciados da história, São Francisco de Assis. Preparem o coração, pois a história dele é uma lição de amor, humildade e profunda conexão com toda a criação de Deus. Francisco nasceu em Assis, na Itália, por volta de 1181. Seu nome de batismo era Giovanni, mas seu pai, um rico comerciante de tecidos, o apelidou de Francesco, ou o Pequeno Francês, por causa de sua paixão pela cultura e língua francesa. Na juventude, Francisco era um rapaz popular, carismático, que amava festas, canções e a vida boêmia. Ele sonhava em se tornar um nobre cavaleiro, buscando glória e reconhecimento nos campos de batalha. A vida parecia um grande banquete para o jovem Francisco. Ele liderava os jovens de Assis em festas extravagantes, gastando a fortuna do pai sem pensar no amanhã. Seu desejo por fama o levou a se alistar no exército. No entanto, o destino, ou melhor, a providência divina, tinha outros planos para ele. Em uma batalha contra a cidade vizinha de Perugia, Francisco foi capturado e passou quase um ano como prisioneiro de guerra. Essa experiência foi devastadora. A escuridão da cela, a doença e o abandono começaram a transformar seu coração. Ele viu a fragilidade da vida e a vaidade de suas ambições mundanas. Ao ser libertado, já não era o mesmo. Tentou mais uma vez seguir a carreira militar, mas a caminho da batalha, teve um sonho misterioso. Uma voz lhe perguntou: Francisco, a quem é melhor servir? Ao Senhor ou ao servo? Ele respondeu que era melhor servir ao Senhor. A voz então disse: Então, por que abandonas o Senhor para servir ao servo? Confuso, mas tocado profundamente, Francisco retornou a Assis. Ele começou a se afastar da vida agitada que conhecia. Passava longas horas em oração, em igrejas abandonadas e em cavernas solitárias, buscando entender o que Deus queria dele. A sociedade que antes o aplaudia, agora o olhava com estranheza. Seus antigos amigos zombavam dele, chamando-o de louco. Mas Francisco estava em uma busca que transcendia a aprovação dos homens. Um dia, enquanto rezava diante de um crucifixo na pequena e arruinada capela de São Damião, ele ouviu a voz de Cristo vinda da cruz, dizendo-lhe 3 vezes: Francisco, vai e reconstrói a minha casa, que, como vês, está em ruínas. Tomando as palavras literalmente, Francisco correu para casa, pegou valiosos tecidos da loja de seu pai, vendeu-os e tentou dar o dinheiro ao padre de São Damião para a reforma. O padre, prudentemente, recusou o dinheiro, mas permitiu que Francisco ficasse. A fúria de seu pai, Pietro de Bernardone, foi imensa. Ele não conseguia entender a transformação do filho e via suas ações como um desperdício e uma vergonha para a família. A tensão chegou a um ponto insustentável. Pietro arrastou Francisco até a praça pública, diante do bispo, para que ele renunciasse formalmente à sua herança. Naquele momento dramático, Francisco fez algo que chocou a todos. Ele não apenas renunciou à herança, mas despiu-se de todas as suas roupas, até mesmo as que estava vestindo, e as entregou ao pai, dizendo: Até agora eu te chamei de pai na terra. De agora em diante posso dizer com toda a segurança: Pai nosso que estais nos céus. Naquele instante, o jovem rico e sonhador morreu para dar lugar ao poverello, o pobrezinho de Assis, vestido apenas com a túnica de um camponês e com Deus como seu único bem. Livre das amarras do mundo, Francisco abraçou a senhora pobreza como sua noiva. Ele começou a reconstruir a capela de São Damião com suas próprias mãos, mendigando pedras e comida pelas ruas de Assis. Sua alegria contagiante, sua humildade radical e seu amor genuíno por Deus começaram a atrair seguidores.
Homens como Bernardo de Quintavalle, um nobre rico, e Pedro de Cátana, um jurista, abandonaram tudo para viver como ele, na simplicidade do Evangelho. Nascia assim a Ordem dos Frades Menores, os franciscanos. Eles não tinham mosteiros suntuosos nem propriedades, viviam do trabalho e da caridade, pregando a paz e o bem, não tanto com palavras, mas principalmente com o exemplo de suas vidas. A regra de vida era simples: observar o Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Francisco ensinava seus irmãos a verem Cristo em cada pessoa, especialmente nos mais pobres e marginalizados, como os leprosos, que antes ele mesmo repudiava, mas que agora abraçava e servia com ternura. Mas o amor de Francisco não se limitava aos seres humanos. Ele via a presença de Deus em toda a criação: o sol, a lua, as estrelas, o vento, a água, o fogo e a terra eram seus irmãos e irmãs. Ele conversava com os pássaros, que silenciavam para ouvir sua pregação. Ele amansou um lobo feroz, que aterrorizava a cidade de Gúbio, chamando-o de Irmão Lobo e fazendo um pacto de paz entre ele e os moradores. Para Francisco, cada criatura era um reflexo da beleza e da bondade do Criador, e todas mereciam respeito e carinho. Essa visão de mundo está lindamente expressa em seu famoso Cântico das Criaturas, uma das primeiras e mais belas obras da literatura italiana. Nesse poema, ele louva a Deus por meio de toda a criação. Louvado sejas, meu Senhor, com todas as tuas criaturas, especialmente o Senhor Irmão Sol, que clareia o dia e com sua luz nos ilumina. É um hino de gratidão e harmonia cósmica que nos convida a sermos guardiões e não predadores do nosso lar comum. Francisco viajou, pregou a paz até mesmo ao sultão do Egito durante as cruzadas, num ato de diálogo interreligioso de coragem impressionante para a época. Sua vida era uma constante busca por se conformar a Cristo, pobre e crucificado, e essa busca atingiu seu ápice de uma forma milagrosa. Em 1224, 2 anos antes de sua morte, enquanto rezava no Monte Alverne, Francisco recebeu os estigmas, as marcas da paixão de Cristo em suas mãos, pés e lado. Ele se tornou o primeiro santo estigmatizado da história, um sinal visível de sua união íntima com o sofrimento redentor de Jesus. Seus últimos anos foram marcados por grandes sofrimentos físicos, incluindo uma doença nos olhos que o deixou quase cego. Mas nem mesmo a dor e a escuridão diminuíram sua alegria e seu louvor. Quando sentiu que sua hora estava chegando, pediu para ser deitado no chão nu, para morrer na mais completa pobreza. Ele acolheu a morte não com medo, mas com serenidade, chamando-a de Irmã Morte. Suas últimas palavras foram um convite aos seus irmãos: eu fiz a minha parte, que Cristo vos ensine a vossa. São Francisco de Assis morreu na noite de 3 de outubro de 1226, mas seu espírito, sua mensagem de paz, humildade e amor universal continua mais vivo do que nunca. Ele nos ensina que a verdadeira alegria não está no ter, mas no ser, que a verdadeira grandeza não está no poder, mas no serviço, e que o verdadeiro amor é aquele que se doa sem esperar nada em troca. Ele nos lembra que somos todos irmãos e irmãs, parte de uma única e grande família criada por Deus. Que a vida deste gigante da fé nos inspire a olhar o mundo com mais ternura, a cuidar da nossa casa comum, a servir aos mais necessitados e a buscar a paz em nossos corações e em nossas comunidades. Que possamos, como São Francisco, encontrar a liberdade e a alegria na simplicidade do Evangelho. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada pela vida de São Francisco de Assis. Se esta mensagem tocou seu coração, não se esqueça de deixar o seu gostei, compartilhar este vídeo com seus amigos e familiares e, claro, se inscrever no nosso canal Reinaldo Mensagem de Fé para mais conteúdos que alimentam a alma. Que a paz e o bem de Cristo estejam sempre com vocês. Fiquem com Deus.